Questão da faculdade aqui de Medicina 2025 de Juiz de Fora. Vamos mais uma. A questão diz o seguinte pra gente. Assinale a alternativa que explica o mecanismo que garante que a insulina humana irá se expressar corretamente na célula hospedeira. Então aqui palavra importante, expressão, tá? O que é expressar? Você pode traduzir a ideia de expressão com a ideia de tradução. Então expressar, galera, é chegar na tradução de uma proteína. Essa palavra ela é importante vocês pegarem num alto nível e nas questões, por quê? Porque às vezes a questão vai indicar para você, inserir um gene não é expressar. Modificar o gene não é expressar, tá? Fazer a transcrição de um gene não é expressar. A expressão gênica envolve o processo de tradução, certo? Então eu preciso traduzir isso em uma proteína, e uma proteína funcional. Né? Pode ir lá na tradução, a tradução deu errado ainda. Então a expressão envolve a tradução. Se não tiver tradução, não tem expressão. Tá? Então todas as etapas anteriores não é expressão. Certo? Então vamos lá. Uma empresa de biotecnologia está desenvolvendo uma nova técnica para a produção de insulina humana recombinante, utilizando leveduras geneticamente modificadas. Então, beleza. Nesse processo, o gene humano para a insulina é inserido no genoma da levedura, que passa a produzir a proteína insulina durante o seu crescimento. Assinale a alternativa que explica o mecanismo que garante que a insulina humana irá expressar. Então, vamos lá. Pegamos uma levedura. Levedura é um tipo de fungo, tá? Que não tem esse gene codificante para a insulina. Então, no processo de biotecnologia, nós inserimos esse gene de insulina no genoma da levedura. A partir de então, a levedura, o fungo, começa a produzir insulina. E aí a gente extrai a insulina da levedura. Beleza. Letra A. Transcrição reversa do mRNA da insulina humana para obter DNA complementar, cDNA. Bom, isso não tem nenhuma relação com a ideia de expressão. Transcrição reversa é o processo reverso, está indo longe da expressão, né? Como é que é a maquinaria da expressão? Nós temos DNA transcrito em RNA mensageiro, traduzido em proteína. A transcrição reversa é RNA voltando a cDNA. Para que eu faço transcrição? Eu faço a transcrição se eu quiser gerar um DNA e esse DNA seja um DNA que já foi removido as regiões não codificantes. Então, digamos o seguinte, essa etapa de transcrição reversa, ela é feita quando eu quero selecionar o gene da insulina para inserir. Tá? Então, explicando de forma mais didática para vocês. Digamos que eu quero inserir o gene da insulina humana. Como que eu faço isso? Eu faço uma transcrição reversa. Então, eu pego o RNA codificante da insulina, faço ele de forma reversa e eu gero um DNA. Esse DNA, ele só tem regiões codificantes. Ele não tem ali regiões de introns, né? Ele só tem ali as regiões que codificam exatamente a insulina. Esse DNA, eu expando ele em PCR, faço várias cópias desse DNA, esse gene ali, e essas cópias eu vou inserir então lá no genoma do fungo, certo? Da levedura. Então eu não vou inserir RNA no genoma do fungo, eu vou inserir o DNA. Como é que eu consegui esse DNA, esse gene em específico codificante? Fazendo a transcrição reversa. Mas isso é uma etapa intermediária, é a etapa de antes da transgenia, antes de inserir o gene, não é a etapa ainda da expressão. Próximo, letra B. Utilização de enzimas de restrição para inserir o gene da insulina em um plasmídio, vetor adequado para a levedura. Vamos lá. Utilização de enzimas de restrição, galera, eu vou utilizar quando eu estiver trabalhando, principalmente na edição gênica, a técnica de CRISPR ali, né? A ideia de enzimas de restrição para inserir o gene, né? No caso aqui dessa questão, quando ele pergunta a expressão, é uma etapa posterior à transgenia. Eu utilizo a enzima de restrição quando eu quero fazer o processo inicial, mas isso não garante ainda a expressão gênica, entende? Garante que eu modifiquei, mas não garante ainda a expressão. Então, para a gente entender bem cada uma das etapas da transgenia, primeiro, seleção gênica. Pego um gene humano funcional, pego o RNA mensageiro codificante, faço a transcrição reversa daquele RNA mensageiro em um cDNA codificante de insulina, pego o DNA codificante de insulina, utilizando enzimas de restrição, eu modifico o genoma do fungo e coloco o meu genoma da insulina, o genoma não, né? O gene da insulina, insiro ali no fungo,
DNA, ligases, termina de ligar e deixar tudo bonitinho, ou seja, aquilo já no genoma do meu fungo, e a partir de então, aquele fungo começa o seu processo agora ali de replicação, transcrição, tradução, e aí traduzindo, ele vai traduzir numa expressão de proteína. Só que a expressão é uma etapa depois, final. E essa etapa aqui de inserir ainda não é expressão. Ele está perguntando a etapa que garante. Letra C. Utilização da enzima ligase que garante a união do gene da insulina ao vetor. Ó, tanto a letra B quanto a letra C está falando sobre o processo de transgenia. Como que eu crio um indivíduo editado gênico transgênico, tá? Um indivíduo um organismo geneticamente modificado e, nesse caso, transgênico. Como que eu crio ele? Mas ainda não é a expressão gênica. A letra D diz o seguinte: implementação de um sistema de expressão gênica que permite a tradução do mRNA da insulina e o correto funcionamento da proteína no interior da levedura. Isso é expressão. Então, a dificuldade dessa questão aqui, e ela é uma questão difícil, justamente por quê? Porque o aluno precisa conseguir identificar cada etapa da síntese proteica e da biotecnologia. Primeiro, entendendo que essa etapa é a etapa 1 de seleção de gene na biotecnologia, tá? Essa aqui é a etapa 2 de inserção de gene, tá? Onde eu vou inserir ali o meu gene na levedura, no genoma dela. Essa aqui é uma etapa 3, onde eu garanto a liga, garanto ali que o gene está no genoma, né? Está ali e pode ser expressado. A D, sim, é a etapa de síntese proteica, onde eu vou simplesmente pegar o gene, do gene eu vou produzir um RNA mensageiro ali, esse RNA mensageiro carrega informações da insulina e essas informações serão traduzidas lá no ribossomo em insulina, né? Nos aminoácidos. E aí essa insulina eu vou utilizar em humanos. Essa aqui é sim a etapa da expressão correta na célula hospedeira, tá certo? As outras são etapas anteriores. Show? Acertaram essa? Difícil, hein? O que me deixou em dúvida foi essa passa a produzir durante seu crescimento. Logo, o gene não precisa ser incorporado ao da levedura. Para produzir a longo prazo, a tradução não seria momentânea. Passa a produzir, ó, implementação do sistema de expressão genética, permite a tradução da RNA da insulina corretamente funcionamento da proteína no interior da levedura. Aonde? Passa a produzir na vida adulta. Tá no texto? Desde não passa a produzir proteína insulina durante seu crescimento. Assinale a alternativa que explica o mecanismo que garante que a insulina humana irá se expressar. Não tá errado. Por quê? Passa a produzir durante o crescimento, logo o gene não precisaria ser incorporado da levedura. Ele já foi incorporado. Ele já foi incorporado. Ó, a primeira etapa é a etapa de modificação, ok? Modifiquei aquele gene. Peguei a levedura e fiz a modificação genética dela. Agora tem um organismo geneticamente modificado, transgênico, certo? A partir de então, ele começa a produzir a insulina durante o seu processo de crescimento, durante o seu processo de síntese proteica. Produzir proteína é crescer, né? O crescimento ele vem desse processo de síntese proteica. Então, o fungo está produzindo essas proteínas no seu processo de desenvolvimento, no seu processo de crescimento. E aí, nesse meio tempo, ele vai produzindo a insulina. Perceba que eu crio um organismo geneticamente modificado e a partir dele eu posso também criando vários outros organismos geneticamente modificados, né? Então, muitas vezes a gente pega um e dele a gente vai fazendo vários. E aí, nesse processo, o fungo ele vai crescendo e vai produzindo a insulina. Mas já foi feito o processo, ele já está incorporado, né? Ele já foi incorporado. Uma vez incorporado, o fungo ele vai desenvolvendo, começa a sintetizar suas proteínas, e aí sintetizando, uma das proteínas que ele está produzindo é a insulina. Tá? Beleza? A tradução, ela não é momentânea, né? Ela não é, por exemplo, coloquei o gene e já é traduzido no ribossomo. Não, não. Ele precisa desenvolver as maquinarias, né? Então, eu inseri o gene no plasmídio, né? Inseri no genoma dele, aí ele começa a se desenvolver. Ele precisa fazer o processo agora de sintetizar uma fita de RNA, aí sintetizando a fita de RNA, esse RNA ir até o ribossomo e no ribossomo ser traduzido, né? Então não é momentâneo, ele precisa sempre fazer toda a etapa da síntese proteica completa, tá?